Bom dia. Está funcionando perfeito? Então, é uma satisfação muito grande voltar aqui ao anfiteatro do Hospital Mãe de Deus e falar em nome do Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus. E eu quero, para abrir esse nosso encontro, chamar a irmã Lúcia, né, que sempre esteve conosco, sempre, desde o primeiro momento, né, desde 2010, né, irmã? Desde abril de 2010. Nós estamos fazendo esse trabalho, e esse trabalho cada vez está maior, né, irmã? Então, eu queria chamar a irmã Lúcia para fazer uma apresentação do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus, e que é a nossa presidente. Então, por favor, irmã Lúcia. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a este momento. Eu acho que é um momento muito significativo para nós e de muita responsabilidade ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo numa sociedade, desculpe a palavra grosseira que eu vou usar, mas é uma sociedade um pouco cruel, sabe? Em vez de ajudar a construir a vida, continua apresentando ações que matam a vida. E com isto, o ser humano não aguenta mais. Porque, às vezes, esse trabalho que o Dr. Ricardo está fazendo, que é muito significativo de conscientização, as pessoas chegam ao índice de suicídio, né, Ricardo? Não porque elas querem, mas porque as situações as levam. E, às vezes, essas situações acontecem porque falta alguma coisa entre nós. De nós nos apoiarmos mais como seres humanos, mesmo diante das dificuldades. Apostar no ser humano como um ser que consegue vencer as dificuldades e as crises. Com sofrimento, sim, mas ter a esperança que vai vencer. E não se entregar realmente a dizer não tem mais sentido esta vida. A vida tem sentido sempre. Agora eu também quero chamar a atenção. Muitas pessoas chegam a isto porque nós, às vezes, não alcançamos a mão para que não aconteça isso com elas. Então, eu acho que nós temos que conscientizar-nos cada vez mais. Nós que estamos aqui é porque acreditamos, senão não estaríamos aqui. Acreditamos na vida, acreditamos que nós precisamos fazer da nossa vida uma coisa muito significativa, muito positiva. Mas dentro de um mundo um pouco desafiador que nós estamos vivendo, a humanidade hoje está vivendo uma situação muito desafiadora e muito negativa, é muito, vamos dizer, agressiva. Olha a agressividade que tem nesse mundo ali fora. E a agressividade vem de muitas formas. E são estas as coisas que nos levam a índices tão elevados de suicídio. Eu estou lendo um livro agora que diz que em 2017... vai aumentar em torno de 17% ou 18% o índice de suicídio no Brasil. É muito alto, gente. É muito alto. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos conscientizar para que isso não aconteça. Por que tirar a vida tão fácil assim? E, às vezes, a gente pode contribuir com uma simples conversa, com uma simples escuta, com uma simples indicação. Nós não temos todas as respostas, mas podemos ter várias respostas. E o Ricardo agora vai nos orientar para isso. Sejam bem-vindos. Eu parabenizo vocês que se interessam por este assunto. Esse assunto está perto de nós, está do nosso lado, pode estar na nossa casa. A gente tem que pensar nisso, gente, porque isso são poucas as coisas que a gente não apercebe às vezes. E está do meu lado, sabe? Então, eu peço para todos vocês, e saiam daqui também divulgando isso.
Nós precisamos cuidar da vida e não tirar a vida. Precisamos cuidar dela. Mas para cuidar, alguém tem que ajudar, né? Um bom trabalho e um bom encontro. Então, diante disso, né, vamos começar a trabalhar. Então, a nossa ideia é, primeiro, fazer uma sensibilização diante do problema. Para a gente resolver um problema, a gente tem que reconhecer esse problema em primeiro lugar, tem que identificar e diagnosticar. Só a partir daí que tu tem um diagnóstico claro que tu pode fazer o tratamento adequado. Então, uma outra clareza que nós temos que ter é que, na verdade, o que nos move na vida, né, sempre quando se fala em filosofia, se pensa assim, filosofia, o que é filosofia? Modo de vida, né? Como viver. Na verdade, não é. A única coisa certa na filosofia é a morte, né? Na verdade, a vida é um sonho. Então, na verdade, não é como viver, é como morrer. E a cada dia, nós vivemos um dia a menos, né? Então, se nós tivermos essa clareza, as coisas mudam. Por quê? Porque aí nós vamos dar importância porque verdadeiramente tem importância, né? É aquele paradoxo, né? Morte e vida, né? Vida e morte, né? Então, aquela famosa frase lá do William Shakespeare, né? To be or not to be, this is the question. É ser ou não ser, não é ser ou não ser, está mal traduzido, porque o verbo to be pode ser ou estar, né? Na verdade, é estar ou não estar vivo. Então, hoje, quando a gente acordou, todos nós, estou vivo para quê? Né? Continuo ou não continuo? Vou ou não vou? Saio dessa cama com esse frio ou não saio, né? Então, é essa a questão. E o que nos mobiliza, segundo alguns filósofos, é a teoria do náufrago, né? Quando a gente se sente totalmente perdido. Aí, quando a gente está perdido, aí tem que fazer alguma coisa, né? E aí, o que acontece muitas vezes? Aí entra aquilo que o Sartre falava da tríade da existência, né? do existencialismo, né? Que primeiro começa com a ansiedade, e quando tu não controla essa ansiedade, diga-se de passagem que o Brasil é o país, segundo a Organização Mundial de Saúde, com o maior índice de ansiedade do mundo atualmente, né? Tu não controla essa ansiedade, então nós temos hoje, se nós for botar em números, acho que 90% da população está ansiosa, né? Com medo, né? Medo quando tu sai de ser assaltado, medo de quando chegar do teu emprego estiver lá, né? Que a gente está com medo de tudo hoje, né? Não sabe se amanhã. Então, o que isso tudo leva? Se tu não controla essa ansiedade, isso te leva à angústia, né? Isso não te dá uma angústia. E essa angústia, se tu não controlar essa angústia, te leva ao desespero, né? Então, essa é a tríade, né, do existencialismo do Sartre. Então, é isso que nós temos que controlar, né? Então, de preferência, a gente controlar primeiro a ansiedade, se não conseguir a angústia, e não deixar chegar no desespero. Então, é isso que nós vamos falar hoje. Pode ir passando. Então, o que é o suicídio? Ele é um fenômeno complexo e multicausal. Ele não tem uma única causa, né? São várias causas. Então, nesse momento, por exemplo, a maior causa é o desemprego, a baixa renda, né? Então, isso está aumentando, né? O Brasil é o 5º país no mundo em depressão, com 6% de toda a população com pacientes deprimidos, o que não ocorria, nunca ocorreu isso, né? O Brasil sempre ficou atrás do Uruguai, da Argentina, do Chile, o primeiro da América Latina, o 5º do mundo. E junto com a depressão, o que vem associado? Que é uma consequência da depressão, o suicídio. Então, o Brasil hoje é o 8º país no mundo em número de suicídio, coisa que nunca ocorreu, né? Então, agora nós vamos ver. Então, as causas podem ser biológicas, psicológicas, psiquiátricas, culturais, sociais, religiosas. E o grande problema do suicídio é que ele afeta quem fica, né?
que quem comete um suicídio, na verdade, ninguém quer se matar, né? Tu quer matar quem te faz mal, né? Na verdade, tu quer acabar com o problema que te causou aquela angústia. Né? Então, eu tive um paciente lá em Santa Rosa, trabalhei lá durante 12 anos, que ele teve um câncer de estômago. E aí ele foi na praça da cidade, é muito comum lá em Santa Rosa, o pessoal se mata na praça, né? E se deu um tiro no estômago. Então ele acabou com o problema dele, com o câncer dele, matou o câncer, mas morreu também, né? Então, na verdade, o que a pessoa quer é acabar com o seu sofrimento, né? Aquele sofrimento que está deixando ele desesperado, né? Então, o que ocorre em relação a esse nosso assunto? É um assunto que até agora era desconhecido, que gerava medo. Esse aqui é o nosso grande inimigo, né? O medo, né? O medo que gera ansiedade, a ansiedade que gera medo, que gera angústia e que gera desespero. E o preconceito, né? Como é que eu vou dizer para alguém que eu quero me matar, né? As pessoas raramente chegam aqui na nossa emergência aqui do Mãe de Deus e dizem que querem se matar. Elas chegam com queixas genéricas, né? Então, por isso que a gente tem que perguntar. Mas o problema do perguntar, mas como que eu vou perguntar para o paciente se ele quer se matar? Tu tem que perguntar. Não, mas não posso. Por que não? Porque se ele disser que sim, o que eu vou fazer? Então, o que ocorre? Nós não estamos treinados e capacitados para responder essa demanda. Então, a ideia nossa do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio é exatamente essa, de sensibilizar, capacitar e treinar os profissionais para que eles possam responder essa demanda, saber o que fazer, né? O que a maioria não está treinado e capacitado. Então, o que isso gera? Incômodo, é uma coisa que incomoda muito. E aqui a gente vê um grande problema, principalmente nós criamos os grupos de sobreviventes. Os grupos de sobreviventes são pacientes que tentaram suicídio e não morreram. E também com familiares de pacientes suicidas, porque não existe um paciente suicida, existem famílias suicidas, né? Nós temos o mapa da violência do Rio Grande do Sul. Então, eu vou dar um exemplo. Não vou ser antiético, estou louco para ser, mas não vou ser. Se tu pegar assim, São Borja, é uma cidade tradicionalmente de suicidas. Tem duas famílias que predominam entre as famílias suicidas. Vocês devem saber quais são essas duas famílias, né? Quem é o mais famoso e notório suicida brasileiro? Como é o sobrenome dele? Como é? E a mãe dele? Dornelles Vargas. Essas duas famílias, até hoje, em São Borja, são as famílias que têm mais suicídios. Então, em todas as cidades, porque o pessoal diz assim, mas como é que vocês fazem para pesquisar suicídio? Pesquisar suicídio é a coisa mais simples do mundo. Tu vai no cartório de óbito e pergunta as causas, né? Grande problema é que muitas vezes a maioria dos suicídios não aparece como suicídio. Por quê? Eu trabalhei lá em Santa Rosa. O que ocorria? O pessoal, na época que eu trabalhei lá, tinha uma crise muito grande na área agrícola. Graças a Deus que agora o pessoal lá está muito bem, obrigado, né? A soja está dando e tal. Então o pessoal se desesperava e dizia assim, se esse ano soja não der, eu vou para a corda. Era uma coisa muito comum de falar. E além de comum, aceito. Mas por quê? Porque naquela época o Banco do Brasil executava as dívidas com os produtores rurais, tirava trator, tirava colheitadeira, tirava a própria terra. E aí o pessoal dizia assim, né, alemão, né, se não tem trabalho, viver para quê? Né? Então, e aí se matava, porque o meu trabalho é a terra, é o trator, é a colheitadeira, né? Então, hoje o Banco do Brasil não faz mais esse tipo de coisa, esse tipo de execução, né? Porque uma das maiores causas de suicídio era o Banco do Brasil, e graças a Deus que a produção agrícola no Brasil hoje está
bombando. E diga-se de passagem, se tu vai avaliando esse mapa do suicídio no Brasil inteiro, tu vai ver que só tem suicídio onde tem gaúcho e tem soja. Então tu vai Mato Grosso, todo esse oeste aqui, aonde tem gaúcho, infelizmente o Rio Grande, o suicídio é uma tradição gaúcha. É uma tradição nossa, assim como é uma tradição do Japão. Né? Por exemplo, a cidade brasileira que tem o maior índice de suicídio é uma cidade do interior do Paraná que tem 90% de predominância de japoneses. Porque é uma tradição dele. Aí a gente pergunta, mas por quê? Aí tem a coisa nossa, cultural, da honra, né? E assim por diante. Então, aqui no Rio Grande do Sul, e aí depois nós vamos ver esses mapas e vamos discutir. Agora, o grande problema é assim, se tu fala para alguém que tu quer te matar, todo mundo vai te condenar. Então, lá no meu grupo de sobrevivente tem uma menina que é muito bonita. E além de bonita, ela é muito jovem. E ela disse, eu tenho ódio, porque todo mundo diz assim, mas tu é tão jovem, tão bonita. Como que tu quer te matar se tu é tão jovem, tão bonita? E ela diz assim, jovem e bonita não sofre, não é bonito. Eu sofro. E às vezes até sofro por ser jovem e por ser bonita. Por quê? Porque eu tenho medo, eu tenho desesperança. E esse é um outro fato que chama muita atenção. Tem uma pesquisa da Vivian Roxo Borges, lá da PUC, e da Blanca Verlang, né, a irmã Lúcia Blanca, que tantas vezes vem aqui, infelizmente nos deixou, morreu aqui no hospital. Né? E foi a minha orientadora de mestrado, até me emociona um pouco lembrar, que elas constataram, num N de 538 adolescentes da Zona Norte de Porto Alegre, 538 é um N grande, né? 36% desses adolescentes tinham desesperança. Desesperança. Então, o que ocorre? Esse silêncio. Então, nós estamos aqui hoje para romper esse silêncio. Vamos passar? Então, a gente tem que ver esse problema. Se tu quer te matar, isso é problema teu. Não, não é teu. Ontem, lá no consultório, nós tínhamos uma reunião lá para discutir a questão do valor do aluguel, que está ficando salgado, a crise está pegando e tal. E aí os caras dizem assim, mas como que tu consegue ficar sentado o dia inteiro aí? E imagina como é que tu fica, os teus pacientes chegam aí dizendo que querem se matar, e como é que tu dorme, como é que tu fica, né? Eu digo, olha, sabe o que eu digo para os meus pacientes? Quando tu entrou aqui no meu consultório, na minha sala, o problema não é mais teu, é nosso. E se tu te matar, tu vai estar me matando junto. Tu vai estar me agredindo, porque na verdade tu não quer te matar, tu quer matar quem está te fazendo mal. E eu não estou te fazendo mal. E aí tu vai me fazer mal. Então agora, meu amigo, eu não vou deixar tu te matar. Entendeu? Mas eu não aguento mais, porque a minha mulher me deixou, porque a minha empresa quebrou, e aquela história toda, né? Eu digo aqui, meu querido, tu nasceu sem mulher, não é verdade? Tu nasceu sem os teus caminhão, né? Eu me lembro lá em Santa Rosa, eu atendi uma vez uma senhora, que o sonho da vida dela era ter uma Scania. Ela tinha um sonho em ter uma Scania. E essa mulher era uma mulher assim, trabalhadora. Essa mulher comprou 4 casas, deu uma casa para cada filho, e aí, mas o sonho da vida dela era ter uma Scania. E ela comprou a Scania e deu para o irmão dela trabalhar. E o irmão dela se foi para a estrada, né? E começou a ganhar dinheiro. Aí o que aconteceu? Ele não podia ver uma luzinha vermelha na estrada que ele parava. Não sei porquê, né? E aí ele não pagou as prestações da Scania, capotou, deu destruição total da Scania, e o seguro não estava pago. Perdeu a Scania, perdeu todas as 4 casas que ela tinha comprado para os 4 filhos dela. E ela disse assim, eu vou me matar. Né? Mas por que tu vai te matar? Porque eu perdi tudo que eu tinha. Eu digo, não, tu não perdeu nada. Os teus 4 filhos estão íntegros e intactos. Tu perdeu a Scania, tu perdeu as 4 casas, e nem esse infeliz desse teu irmão morreu no acidente da Scania. Né? Então, tu vai começar tudo de novo. Não, mas agora eu não aguento mais, eu já estou velha, trabalhei a minha vida inteira. Eu digo, minha amiga, o que importa, o que importa? As casas,
a Scania ou os teus filhos, né? Então é isso que a gente tenta incutir. Na verdade, o que a gente faz? Eu sempre fui subversivo, né? Então eu lutei a minha vida inteira contra a ditadura militar, né? Na época lá, fizemos de tudo para derrubar essa ditadura, para virar esse caos que está aí, né? É que eu sempre digo, eu sou do tempo que o presidente da República tinha vergonha e se matava. Né? Agora, pelo jeito, não. Então, o que acontece? Essa questão, né, desse desespero que a gente tem que enfrentar. Então, o problema não é individual. Ele se passa a ser um problema coletivo e social. Mas como coletivo e social? Sim. Só se torna saúde coletiva quando o número de pacientes que cometem ou que têm aquela patologia é um número expressivo, não é? Então já não é um problema individual, não é uma doença rara, é uma doença muito comum, né? Então o que a gente tem que fazer? Desmistificar, ampliar essa discussão, abrir para que a gente gere aqui ações. Como aqui nós temos o Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus. Eu criei lá o mesmo serviço no Conceição, quando eu trabalhei lá. Então, todas as instituições têm que ter, que nem tem o CEGER, o controle de infecção. Então, nós temos que ter um centro que detecte o problema e resolva o problema em todos os lugares. Então, a gente tem que visar a fazer a prevenção e o controle, para evitar que se chegue a isso. E aí todo mundo diz assim, mas como é que se faz prevenção ao suicídio? Como é que se faz prevenção ao uso e abuso de drogas, por exemplo? Né? Aí nós temos um convênio, aqui um acordo, com a Universidade lá de Halifax. Agora a Simone está fechando com a Universidade lá de Madrid, né, Simone? Que os nossos residentes vão fazer estágio lá, gostei muito dessa ideia, estou até com vontade de ir também. Então eu quero ver lá na Espanha como é que o pessoal faz a prevenção. O pessoal de Halifax é no Canadá, ao norte de Nova York, lá os residentes tudo gostaram, tudo para Madrid. Né? É bom ir logo, porque aqui está difícil. Né? Então o que eles nos dizem? Não, a gente não faz prevenção ao suicídio. Tu faz prevenção ao que causa o suicídio. A mesma coisa, vamos fazer programa de prevenção ao alcoolismo, à drogadição. Isso não funciona. Prova tal que não funciona que todos esses programas foram um fiasco. Né? Um desastre, um fracasso. Claro que está errado. Tu não tem que fazer prevenção ao alcoolismo e drogadição, tu tem que fazer prevenção ao que causa isso. Prevenção, sabe o quê? A depressão, a ansiedade, ao déficit de atenção. Por quê? Porque se essas pessoas não são tratadas adequadamente, então o menininho lá, que tem déficit de atenção e hiperatividade, não tratam dele, não diagnosticam ele, o que ele faz? Vai fumar maconha, né? Porque a maconha acalma, já que não dão os remédios adequados, ele procura os remédios, entendeu? E assim por diante. Lá o velho já não fuma maconha, vai tomar o seu trago, né? E assim por diante. Então o que nós temos que tratar? É o que causa o problema, não é o problema em si. Então essa tragédia deixa de ser pessoal para ser familiar e coletivo. Vamos passando. Aperta aí o rapaz. Então tá. Então a realidade no mundo, esse é um fenômeno mundial, né? O Brasil é um país retardado, né? Você sabe que aqui é um país de oligofrênico. Aqui chega tudo depois. Então, tudo que 20 anos atrás ocorreu nos Estados Unidos está chegando agora aqui. Né? Então, o que houve? Um aumento do número de suicídio entre crianças, adolescentes e adultos jovens. É engraçado o seguinte, o cara que é velho é desrespeitado até na hora de morrer. Quando os velhos se matavam, ninguém dava a bola. Agora, os adolescentes... Você sabe qual é a maior causa de morte entre adolescentes femininas? Suicídio. Sabiam disso? Sabe por quê? Porque elas começam a ter vida sexualmente ativa precocemente, engravidam, tentam o aborto, não conseguem e aí tentam se matar. Entre as meninas. Nos meninos é a terceira. Primeiro homicídio, acidente de trânsito, terceiro suicídio. Né? Então, entre
entre meninas e meninos é a segunda causa entre 15 e 29 anos. Tá, e aquilo que eu estava falando antes, o que leva a isso? O transtorno mental. Não é todos os meninos, todas as meninas que tentam suicídio, são aqueles que já têm algum distúrbio, né? Um distúrbio associado que não foi tratado adequadamente. Aonde que a gente vê as maiores taxas de suicídio hoje? China, Índia, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Nós somos o 8º. O que chama atenção? Esses países são os países do chamado BRICS, né? Países em desenvolvimento. Então, paradoxalmente e contraditoriamente, o suicídio se dá também pelo desenvolvimento. Então, a gente vê que o número de suicídio na China, sabe onde é que ocorre? Na Apple e nessas empresas de informática do Vale do Silício. É muito engraçado, né? Esses americanos são espertos, né? Você sabia que não é feito nenhum computador dentro dos Estados Unidos? Nenhum. Todos os computadores, eles são feitos, os softwares no Vale do Silício, mas todos eles são montados na China, no Vietnã e no Sudeste Asiático. E lá eles tiram o couro daqueles coitados, daqueles chineses, é um estresse danado. Na Apple tem pan-endemia de suicídio. Mas também não é só lá, em outros países também. Vamos passar. Então, o Brasil é o 8º do mundo. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos em 2009, 9 mil suicídios. Em 2012, passou para quase 12 mil. E essa pesquisa aqui é uma coisa, irmã Lúcia, que nós fizemos um acompanhamento diário. Isso aqui me chama muita atenção. Então, nós temos 32,3 suicídios por dia no Brasil. 32,3. Mas o que me chama a atenção, que eu venho acompanhando isso desde 2010, que a gente começou e criou esse centro aqui, e naquela época, eu via que o número de suicídios sempre acompanhava, mais ou menos, o número de mortes por acidente de moto. Mas eu achava que se morrer de acidente de moto era uma coisa muito comum. Aí fui pesquisar os acidentes de moto. O que me chamou a atenção? Que a maioria das pessoas que morrem com acidente de moto não são nas cidades grandes, é no interior. E aí fui pesquisar mais um pouco. Você sabia que acabou o rebanho de jegue no Nordeste? Não tem mais jegue. Eles trocaram o jegue pela moto. Antigamente eles andavam de jegue, agora eles andam de moto. E andam tudo sem proteção, a família inteira, colchão, água, e morrem. Né? Morrem, se matam. Né? E eu vi que acompanhava mais ou menos o número. Hoje o número de suicídios está superando o número de acidentes com morte de moto. Né? Vejam bem, faz as contas, 32,3 dá mais de 1.000 por mês, dá 12 mil por ano, dá 3 Boeings lotados por mês. É muito, né? Ele não tem noção disso, né? Quando tu fala assim, assusta, né? Então, o que a gente vê? Que, predominantemente, os homens se matam 4 vezes mais que as mulheres tentam 4 vezes mais do que os homens. Mas, no entanto, está crescendo o número de suicídio entre as mulheres. As mulheres querem tomar conta de tudo, até disso. Né? Por quê? Porque as mulheres hoje, se tu vai ver assim, na Polícia Federal, grande número são mulheres. E na Brigada Militar e assim por diante. Estão no mercado de trabalho e com esse estresse, essa coisa toda. E a situação, então, a gente vê um número muito grande de mulheres se suicidando. Nos adultos jovens e ainda nos idosos a partir de 75 anos de idade. Qual é o problema aí? O idoso não quer mais se matar. Por que o idoso não quer se matar? Porque ele está protegido. Essa história aí que a Previdência vai quebrar e tal, só para se ter uma ideia, a maioria das cidades brasileiras, a maior renda é o INSS. Vocês sabiam disso? No interior, quando chega o dinheiro do INSS, é uma festa. E os velhos é que são os arrimos de família. Então, assim, é os vô que pagam as pensões alimentícias dos netos, né? Porque os filhos estão tudo, os jovens estão tudo desempregados. Por isso que o jovem está com desesperança. O velho não. O velho está assegurado. Ele tem a sua previdência, ele tem a sua renda garantida
Por isso que está essa confusão toda aí, né? Porque agora já querem tirar também a garantia dos velhos também. Quer dizer, aí vai virar um caos mesmo, né? Então é isso aí que gera esse medo todo, né? O que chama atenção também é agricultores, indígenas e policiais desempregados e os próprios aposentados. Os aposentados, aí é questão de idade também, o fato que tem um outro fenômeno que ocorre entre os aposentados, o pessoal trabalha, inclusive aposentados de alta renda. Então a gente tem aí pacientes assim, desembargadores, comandantes da Brigada Militar, caras que tinham cargos altos, uma hora para outra ele deixa de ser, ele é nada. A pior coisa que tem no mundo é ser ex-comandante, ex-policial, ex-isso, ex-aquilo. O cara se sente nada. Eu tive um colega meu, minha idade, eu tinha uma inveja dele terrível. Ele se aposentou como coronel da brigada, ganhando um salarião de, pô, desgraçado, até mesmo minha idade já está aposentado, ganhando um monte. O louco se matou, cara. Mas ele se matou não de suicídio, assim. O bicho velho passava o dia inteiro bebendo, sabe? Mas bebendo para valer, e festa, explodiu, né? Infartou e morreu. Né? E fazendo bobagem também em outras que eu não posso publicar aqui. Né? Tá. A questão, e ele era policial. Aqui entra a questão dos policiais. Esse é um fenômeno mundial. Nas polícias, no mundo inteiro, é isso. Há um índice de suicídio que é o dobro da média geral. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a média é 11 suicídios para cada 100 mil. Na Brigada Militar é 22. Aí nós fomos pesquisar lá, fui lá, inclusive, fizemos treinamento, capacitação, lá na escola ali, da Brigada e tal, na academia militar. É o seguinte, hoje, o número de brigadianos jovens entra naquela faixa etária lá, né, a entrada das meninas na Brigada Militar. Né, entrou, antigamente não tinha, hoje quase metade da Brigada é mulher. E o uso de arma. Né, então, assim, por exemplo, nós todos um dia vamos pensar em se matar, vamos querer nos matar, mas como é que eu vou fazer para me matar? Como é que eu vou fazer para me matar? Nem arma tem que conseguir a arma. Agora, o brigadiano não, ele tem a arma. E não é só na Brigada. Só para vocês terem uma ideia, você sabe quantos delegados da Polícia Federal se mataram o ano passado? Vocês têm ideia disso? Você sabe qual é o salário de um delegado da Polícia Federal? Então, outra questão é assim, a história, né? O cara se mata porque está na miséria. Não é só isso. Tem outros ingredientes. O número de delegados federal que se mataram no ano passado é de se assustar. Né? Então, cidades menores também têm um índice muito grande. Os migrantes, aqui me chama muita atenção. Né? Eu estava lá na Serra, fui a Caxias agora, tive em Bento, Farroupilha, a incidência de suicídio. Né? Os migrantes, eles sofrem muito com a questão do transtorno de ajustamento. Né? Então, por exemplo, o Brasil foi um dos países que mais recebeu exilados, né? E a nossa instituição preconiza muito esse apoio aos migrantes e imigrantes. Né? Então, eles se sentem abandonados, se desesperam. Outra coisa, assim, por exemplo, quando eu vou falar depois sobre a questão de Lajeado e outras cidades do estado, que é a mesma coisa. E isso comprova. Né? Pode ir passando. Não, volta ali um pouquinho. Tenta levantar aqui nesse baixinho aqui, esses dois últimos. Uma coisa que chama atenção na minha pesquisa, isso aqui é da minha dissertação de mestrado, é que apareceu que 51% dos suicídios são com pessoas casadas. Em Santa Catarina é com pessoas separadas, solteiras, viúvos. E aqui no Rio Grande do Sul é casado. Aqui nós temos uma coisa chamada mapa da violência. Na mapa da violência tem tudo sobre suicídio. A hora, o dia, o local. Né? Então, 80% é dentro de casa, 16% é dentro de hospitais, 4% é na rua. E o dia? O dia é domingo, final da tarde. Então, o que ocorre? O cara está dentro de casa, começa aquela cobrança, o dinheiro para pagar a faculdade, dinheiro para pagar IPTU, dinheiro para pagar IPVA, e o velho não aguenta e se mata. Mas pior que não é só o velho. Os meninos também, né? Infelizmente eu tenho um amigo, colega meu, né? E médico como estão se matando. Né?
Essa semana aqui nós perdemos 2, né, irmã? Sabia disso? 2 médicos aqui no nosso hospital. Sabia disso? E médico residente é mais ainda. É verdade. Vocês ficam pegando essas boquinhas, esses plantão aí na volta, depois ficam sobrecarregados, querem se matar. Já perdemos médico residente aqui também. Irmã. Aqui. Né? Então, abra o olho. Por isso, Simone, que nós temos que, além de fazer a preceptoria com os residentes, tem que ter a tutoria. Tem que ver como é que eles estão. Porque eles ficam querendo cuidar da cabeça dos outros, não cuidar deles. Então, a gente tem que cuidar da cabeça desses guri aí. E das gurias também. Né? Entendeu? Isso é verdade. Nós temos que ter a tutoria. Porque a gente fica lá se preocupando. O paciente do 8º, do 5º, do 10º, não sei da onde. E o teu residente está ali do teu lado, o cara está desesperado, apavorado. Esse residente que se matou aqui, o ano passado, o cara todo assim, o cara era um exemplo. Pá. Aí apareceu o guri morto lá. Aí foram lá ver. Não vamos ser antiéticos, né? Aí começou a aparecer os problemas. Mas aí a história, o pai do guri estava com câncer, barará. E quando que alguém de nós perguntou? Alguém perguntou como é que está o meu colega lá, pai do meu colega? Sabe, irmã, a gente tem que parar um pouquinho e olhar aqui para o lado. Isso, sabe como é que se chama isso? Empatia. Eu me botar no teu lugar. Como é que tu está? Tu está bem? Como é que está a tua vida? Como é que tu tem passado? Né? A gente não faz isso. Né? Sabe o que é, Simone? Nós estamos formando aqui, não são médicos. Nós estamos formando aqui papeleiros e catadores de papéis. Aí os caras ficam na frente de um computador, irmão, e assim, eles não olham para o paciente, eles não veem o paciente, eles só ficam preenchendo protocolos. Protocolo de Washington, protocolo de Glasgow, protocolo não sei do quê. As enfermeiras viraram tudo papeleiro. Elas ficam catando papel. Um paciente elas não veem. Não param para falar, entendeu, irmã? Fica catando papel. Porque tem que preencher, e tem que ter papel disso, e papel daquilo. Tá, e tu conhece a história do teu paciente? Esses tempos, eu fui chamado para fazer uma consultoria. Aí fui lá atender o paciente. Aí voltei e falei para o residente. E aí, tu falou lá com o paciente? O que o paciente tem? Ele está deprimido, ele tem depressão, ele está isso, está aquilo. Tá, e aí? E tu falou com ele? Tu sabe quem ele é? É o paciente tal, ele tem 56 anos e tal. Tá, e aí, tu sabe a história dele? Pois é. Então tá, então eu vou te ensinar como é que é. Aí eu fui lá, o cara tinha sido profissional na minha região, era um cara aposentado, hoje é um grande amigo meu, que é criador de dog de Bordeaux, que nem eu fiquei criador de dog Bordeaux por causa dele, entendeu? A gente não tem que ter pacientes, a gente tem que criar amigos, e a gente não quer saber de fazer amigos, sabia? Parece que a gente tem medo, sabe, de saber da vida. O que tu faz da tua vida, né? Esses tempos chegou uma paciente no meu consultório, aqui no ambulatório, nossa especialidade, sexta-feira, eu fico aí até de madrugada quase. É uma tripa de gente. Aí chegou lá a mulher, uma senhora cadeirante, minha vizinha aqui. Porque eu tenho isso, porque eu estou triste, porque eu estou deprimido. Eu não quero saber. Não quero saber de nada disso. Quero saber quem é a senhora. Onde é que a senhora mora? Eu moro aqui, ali nos eucaliptos ali. Eu moro na outra esquina. Pois é, que bom, nunca te vi. Né? Que bom lhe conhecer. O que a senhora faz? Eu sou uma empresária e tal. Blá. E aí, o que eu... Nem lhe conto. Tive que fazer uma cirurgia de coluna, agora estou sem caminhar. Uma empresária ativa, imagina. Estou enlouquecendo. Entendeu? Mas eu não estou preocupado com teus sintomas. Né? Que dias passar, a maioria desses sintomas são sintomas charlatães, são sintomas falsos, e nós vamos atrás de sintomas. Cara, vamos atrás de gente, vamos perguntar, meu querido, o que tu está sentindo? Está te sentindo bem? Sabe? Entendeu? Como é que está a tua vida?
Como é que estão teus amores? É isso que nós temos que aprender a fazer, que parece que a gente desaprendeu. Então, o que a gente vê? Os estratos econômicos extremos. Vamos passar? O Rio Grande do Sul, infelizmente, é o estado com maior incidência de suicídio no Brasil. A gente, às vezes, perde para Santa Catarina, para Rondônia, Roraima, mas logo volta de novo. Né? Eu vou mostrar por quê. Vamos passar. Tá, então agora nós vamos ver o seguinte. Entre os 20 maiores coeficientes de suicídio em cidades com mais de 50 mil habitantes no Brasil, aperta aí. Vejam aí, aperta. Entre as 20 maiores do Brasil, o que são essas bolinhas? São as gauchinhas. Contem quantas bolinhas tem aí. 10. Metade são cidades do Rio Grande do Sul. Quais são? Venâncio, Lajeado, Santa Rosa. Tá, então agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Nós diagnosticamos isso. Venâncio é a cidade que tem mais suicídio no mundo. No mundo. 40 por cada 100 mil. Mas nós vamos pesquisar lá em Venâncio. Sabe aonde que tem suicídio em Venâncio? É no interior, porque o Venâncio Aires é um município muito grande. Tem distritos de Venâncio que chega a ser 40 quilômetros da sede. Então o que acontece? A pessoa tenta se matar lá no interior e morre. Por quê? Porque não tem capacidade para ser atendida imediatamente. É que nem infarto agudo do miocárdio. Se tu tiver um infarto agudo do miocárdio, chegar aqui no hospital em 45 minutos, eu não deixo tu morrer e te deixo sem sequela. Agora, se tu chegar com 1 hora, eu não te deixo morrer, mas talvez tenha sequela. Se for 2 horas, entendeu? Então, a questão não é o tentar o suicídio. A questão é ser socorrido rapidamente e adequadamente. Entendeu? Então, o que ocorre? Essa distância, né, porque não tem capacidade instalada no interior, não tem equipe de saúde da família, não tem equipe de saúde mental, não tem posto de saúde, não tem emergência. Na cidade eles tentam também, mas são socorridos imediatamente. Então, nós fomos para lá, diagnosticamos isso e fizemos um trabalho de prevenção e pós-venção ao suicídio em Venâncio. O mesmo ocorreu em Lajeado. Lajeado é interessantíssimo. Lajeado é uma cidade que teve um boom econômico fantástico. Tem um hospital lá, o Hospital de Lajeado, irmã, é uma coisa maravilhosa. Hospital imenso, é um show. A cidade toda, né, ela teve um boom econômico muito grande. O que ocorreu? Vieram muitos migrantes do Nordeste para a construção civil de Lajeado. Aí deu a crise, o que aconteceu? Todos ficaram desempregados e desesperados. Aí o que eles fizeram? Começaram a se matar. Então, todos os suicídios de Lajeado eram num único bairro, que era o bairro desses migrantes. Então, nós fizemos um trabalho lá, criamos unidades básicas de saúde, equipe de saúde da família, equipe de saúde mental, e vocês vão ver o que deu e o resultado. O mesmo aconteceu em Santa Rosa, onde a gente começou esse trabalho. Então, em Santa Rosa, já naquela época, eu saí de Santa Rosa em 2000 e... Eu fui para lá em 1997, mais 12 anos, fui para Brasília e vim para cá. Eram jovens que se matavam lá em Santa Rosa. E lá tinha um fenômeno fantástico, que aquilo me deixava doido. Que a gente ia nas escolas, eram escolas de classe média alta, e aí ninguém queria falar do assunto, chamava os familiares, ninguém queria falar do assunto. O que ocorria? No outro ano, um colega da mesma aula se matava também, e o que era pior, um irmão, né, a família não queria falar do assunto, por quê? Porque a família se culpa, né? Se o meu irmão se mata, a culpa é minha, porque que eu fiz? Não fiz nada, não vi. Pô, tu não sabe que teu irmão está mal, que teu irmão está se separando, que teu irmão está desempregado, né? Então, todo mundo se culpa, ninguém fala. Aí, no outro ano, outro familiar também se mata. Só para vocês terem uma ideia, a minha dissertação universitária foi lá em Venâncio, Santa Cruz, essa região aí. Em Venâncio, nós achamos uma família, que eu acho que é recorde mundial, com 17 suicídios, uma única família. Né?
E é aquilo que eu falei para vocês antes, das famílias, né, que a gente citou São Borja. É o mesmo em Canguçu, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Então, tu pega por famílias. Então, tu detecta onde estão essas famílias e tu vai lá, as famílias vulneráveis. Porto Alegre são 6 locais que têm predominância de suicídio. O centro de Porto Alegre, a gente não tem noção disso. São idosos que se matam por precipitação, se atiram dos prédios. Se de uma menina botou, nós temos o Domingos que coordena para mim um canal no YouTube, que é prevenção ao suicídio, e uma página também, que é do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus. Então, tem depoimentos toda hora. A menina botou assim: o meu vizinho acabou de se atirar aqui do 9º andar. Era um senhor e eu nunca falei com ele. Né? Eu digo, pois é, né? Era teu vizinho. Há quanto tempo mora no prédio? Entende? Então, os velhinhos moram sozinhos, chega uma hora que às vezes se sentem doentes, etc., e se atiram. É muito comum. Isso é no centro aqui, e é muito comum. Né? Então, tudo bem, olha lá. Canguçu, São Borja, Uruguaiana, Vacaria, Passo Fundo, Santa Cruz, Sapiranga. Sapiranga chama muita atenção, porque é uma cidade pequena e com uma alta incidência de suicídio. Pode passar? Isso aí era o que era naquela época. Mas aí nós fizemos o programa de prevenção ao suicídio, e agora qual é a situação? Mudou. Aquelas cidades que estavam lá em cima foram para baixo. E, infelizmente, por exemplo, Santa Rosa saiu do espectro. Entrou 3 Passos e 3 de Maio, que são do lado. Por quê? Porque lá não foi feito o programa. Aí Nova Prata, que é ali na Serra também. Santa Cruz, que estava lá em cima, reduziu. Tupanciretã, Santiago, Canguçu continua, porque tem uma resistência. Lajeado e Venâncio, que eram lá em cima, vieram aqui para baixo. Então, o que isso prova? Que quando tu faz o programa de prevenção ao suicídio, tu reduz tratar a questão da prevenção do suicídio, que nem tratar infarto agudo do miocárdio. Se trata infarto agudo do miocárdio igual em qualquer lugar do mundo. É só chegar a tempo. Na prevenção do suicídio é a mesma coisa. Então, tu tem que reconhecer que tem um problema e aonde. Entendeu? Tu não tem que ficar a esmo. Aonde que está ocorrendo isso? São nas chamadas regiões vulneráveis. Porto Alegre são 6. Centro, Lomba, Restinga, Rubem Berta, Bom Jesus. São regiões de violência. Aonde tem violência, as violências estão sempre associadas. Entendeu? Então, vamos lá. Então, é o mapa da violência do Rio Grande do Sul, da URGS, dados de 2016. E aí apareceu Encruzilhada e Osório. Né? Vamos passar. Então, é atualizado. Aqui é o mapa do suicídio do Rio Grande do Sul. Então, vocês vão ver que há anos, há décadas, tem mais de 1.000 suicídios por ano no Rio Grande do Sul. Em 2008, nós fizemos um programa de prevenção ao suicídio estadual. Está agora para sair de novo, mas nunca sai. Aí pararam com o programa e voltou tudo de novo. Então, a prevenção do suicídio é como prevenção do câncer, não pode parar. É uma coisa que tem que ser permanente. Então, de 2008 reduziu, né? Começou aqui, no outro ano já diminuiu. No outro ano diminuiu mais ainda. Aí parou o programa, porque trocou o governo. Aqui no Brasil troca o governo para tudo, né? Encrenca tudo. E aí começou a aumentar e aumentar de novo. Então nós temos que refazer isso de novo, só que tem que convencer os mestres lá, que, assim, tem umas coisas aqui que eu fico doido. Gastaram milhões com essas vacinas, com essa maldita dessa gripe. Sabe quantas pessoas morreram no ápice das gripes aqui no Rio Grande do Sul? Sabe quantas morreram? 284, foi o número máximo. Certo? O suicídio é mais de 1.000 por ano. Mas os suicídios não se preocupam. Né? Não sei porquê. Né? E a tal da gripe, eles se entupiram agora com as vacinas. Gastaram milhões, irmãos, com as vacinas. E agora não sabem o que fazer com as vacinas. Estão desesperados. Ninguém quer tomar as tais vacinas. Eu sou um que sou contra essa vacina, porque eu tomei e quase morri. Né? Peguei um gripão, né? Esses dias estavam lá fazendo campanha vacina, tem que estar. Não. E aí que eu digo, é muito simples tratar com vacina.
Agora, a prevenção do suicídio não é com vacina, é com gente capacitada e treinada para poder fazer esse trabalho. Aí tem que investir em pessoal. Isso eles não gostam de gente. Acho que eles querem que morra mesmo. Que nem dizia o idiota lá do secretário de saúde lá de Venâncio, né? Quase matei o desgraçado. Cada suicida que se mata é menos um. Tem que matar um desgraçado desse, né? E o prefeito desgraçado era médico, aquele idiota. Tá bom. Não, sabe o que é o problema? O que nós temos que acabar aqui, a irmã estava junto conosco. Quando eu cheguei aqui, eu digo, imagina eu chegando, vindo de Santa Rosa, indo para Brasília, chegar aqui para começar a falar tudo isso. Os neguinhos ficam tudo me olhando de lado, assim, que é esse cara aí e tal. Eu digo, não, peraí, eu vou me respaldar, né? Aí a gente trouxe o Neuri Boteca, lá da Unicamp, lembra, irmã? Para fazer os treinamentos aqui, tinha que ter alguém de peso. Aí vinha todo mundo para cá e a gente fazia treinamento com a enfermagem aqui do hospital e principalmente da emergência. O pessoal da emergência ficou tão incutido com esse troço de prevenção ao suicídio aqui no MAN, né, que hoje, se tu entra na emergência com gripe, os caras perguntam se tu quer te matar. E por isso que funciona, né? Não, e aqui tem um lance muito legal. Nós fizemos um programa aqui com a prefeitura, a irmã participou e tudo, que nós botava nos ônibus da Carris, lá, outdoor, uns outdoor grandão que tinha ali na Getúlio, na Ipiranga, prevenção do suicídio, tarará, tarará. E aí no Natal e primeiro do ano tem uma incidência muito grande de suicídio. E teve um Natal aqui na Emergência do Mãe de Deus, por coincidência, que 24 pessoas chegaram aqui por volta da meia-noite. E aí o pessoal foi atender aquelas pessoas, chamou a atenção que era dia 24, foram 24, mas foi mera coincidência. E aí perguntaram para elas, mas o que vocês têm? Não tenho nada. Mas por que está aqui? Eu vim para cá, para ficar aqui com vocês, porque se eu ficasse sozinho em casa eu ia me matar. Aí o que a gente fez? No outro ano, foi por acaso, né? Nós vamos fazer um programa. Então o programa era assim, não deixe ninguém só. Se no Natal, primeiro do ano, você não tem com quem passar, venha passar conosco. Sim, nós já estamos aqui mesmo, né? E aí a gente fez isso lá na emergência do IAPI também. Sim, a gente já estava lá, né? Nós já estamos de plantão mesmo. Aí fizemos nadar cruzeiro, treinamos, entendeu? Então, assim, aí a irmã liberou uma verbinha lá para aumentar uns canapés, e o pessoal veio. E foi um troço bem, olha, um troço emocionante. Aí todo mundo se abraçou ali, e eles diziam, olha, se vocês não estivessem aqui, o que eu tenho? Eu estou sozinho. E aí também o trabalho do CVV. Cadê o pessoal do CVV? O pessoal do CVV que está aqui, que faz um trabalho maravilhoso, né? Aqui a muralha da José de Alencar, né? Nós aqui no Mãe de Deus e o CVV aqui do lado, nossos vizinhos, que a gente está sempre junto, que elas fazem um trabalho maravilhoso, fantástico, né? Que tem o chat, né? Chat, o telefone 24 horas, né, que recebe, orienta, e agora tem um telefone gratuito, né, nacional, que é o 181, não é isso? 188, E a gente fazia aqueles treinamentos lá, né? Agora não tem me chamado mais, agora aqui eu não dou mais ibope, já estão cansados de mim. Mas não adianta, irmãos, esse canso daqui eu vou botar as bandas, vou cantar na Serra, o CVV lá de Novo Hamburgo me chama. Aí eu vou lá para Novo Hamburgo, o CVV de Santa Cruz, vocês me chamam. Então tá. Já estamos aqui junto do lado, mas estamos sempre juntos, sempre juntos. Então vamos lá. Tá, agora aqui é um fato que nos chama muita atenção. Nós constatamos que o número de suicídio aumentou em crianças. Não havia isso. Aqui na nossa emergência, uma vez o pessoal do otorrino me chamou, que tinha um gurizinho que chegou uma semana aqui, engoliu 3 moedas. Na outra semana ele voltou, tinha engolido 8 moedas. Aí o otorrino, não, algo está errado. E aí nós começamos a ver que crianças com tentativas de suicídio, não tinha isso, não existia. Aqui, crianças com 10 a 14 anos. Então nós fomos lá para o CIT, o Centro de Informações Toxicológicas, e o CIT, que faz um trabalho fantástico também, 24 horas por dia, todo paciente que tenta suicídio tem que ser notificado para o CIT, eles têm uma equipe médica que trabalha lá, tu diz o que o paciente tomou,
qual medicamento, qual a quantidade de dias, os exames que tem que ser feito, quais as medicações que têm que ser aplicadas. Então é tranquilo para trabalhar. Muito bem. Eles constataram que houve um aumento, olha aqui esse gráfico, na faixa etária dos 10 aos 14 anos, de 44% de crianças com intoxicações medicamentosas com ideação suicida, ou seja, intoxicação para se matar. Então isso aqui é uma coisa alarmante, né? Vamos passar. Então, ali mostra lá, dos 15 aos 19 anos, um aumento de 44,4% de tentativas de suicídio. É muito alto. É muito alto. Pode passar. Então, aquilo ali. Então, 45% das exposições tóxicas na faixa etária, dessa faixa 15 a 19, estão relacionadas à tentativa de suicídio. O aumento em todas as faixas. Pode passar. Então, a maioria dos medicamentos usados são os benzodiazepínicos, né? Se tu vai numa fila de farmácia, a maioria dos pacientes são receita azul, e pior que é nós que damos, né? Nós que prescrevemos, então tem que ter um cuidado com as quantidades, né? E tem gente que vai de posto em posto para acumular, né, os benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos, antidepressivos, anticonvulsivantes, neuroléticos, analgésicos e antipiréticos. Aqui chama a atenção que para se matar também não precisa ter receita azul, ou controlado. Nem vou falar muito para não orientar, né? Dá para se matar indo na esquina e comprando medicação sem prescrição, né? E pior que esses desgraçadinhos, esses meus pacientes são tão desgraçados, eu vou matar eles. Já disse para eles, se não te matar, eu te mato. Sabe o que eles fazem? Eles vão para essa maldita dessa internet. É muito engraçado atualmente, né? Eles estão para me humilhar. Porque, sabe o que eles fazem na minha cara? Meus pacientes jovens, eles me humilham. Eu vou te dar topiramato, não vou tomar. Por quê? Porque eu estou vendo aqui na internet, na minha cara. Eles fazem isso na minha cara. Eu não vou tomar isso, porque isso dá tais efeitos adversos, então eu não vou tomar. Então tá bom, então vem aqui para o meu lado, vamos ver o que tu vai tomar. Bota outro aí, vou botar esse, vê o que dá. Esse aí tá bom para ti? É assim, né? O troço está desse jeito. Mas também eles fazem, quando eles querem, né, fazer bobagem, eles botam ali, né? Você sabe quantos sites tem preconizando suicídio na internet? Vocês já viram? Entra aí. Bota aí como faço para me matar. Bota aí. Bota. Agora tu bota assim, how kill me myself. Como faço para me matar em inglês? Depois, no final da palestra, vocês me digam quantos sites vão aparecer e eles ensinam, né, como fazer. Agora, para prevenir, tem o nosso, aqui do Mãe de Deus, o do CVV, o SOS Jovem e qual outro? Mais um outro. São 4 contra esses números que vocês vão achar aí que são terríveis. Bote aí para vocês verem. Pode passar. Então, os principais agentes é o clonazepam, né? Felicidade não existe. O que existe é Rivotril, né? Você sabe que Rivotril é o medicamento mais vendido no Brasil, mais do que ácido acetil salicílico, né? Rivotril. E a gente é que dá, né? Nós que damos isso. Fluoxetina. Né? O cara do DEMAI me disse, doutor, aqui em Porto Alegre não dá para a gente botar fluoxetina na água. Né? Carbamazepina. Essa carbamazepina é uma bandida. Eu peguei duas meninas, 13, 14 anos, com intoxicação por carbamazepina, na UTI. Outra coisa também é esse uso do êxtase, né? Nós recebemos 2 meninas aqui na emergência nossa. Uma foi a óbito, uma psicóloga, das raves, né? Intoxicação por êxtase. A clorpromazina, e esse aqui é o bandido da luz vermelha, né? Que eu nem vou citar o nome desse caninha aí, que todo mundo conhece. Pula para não anotar. Pode passar. Agora aqui eu quero chamar a atenção
que a gente fez esse programa que eu falei aqui no Mãe de Deus, na Cruzeiro, lá na IAPI, e nós tínhamos, na época, 120 suicídios por ano aqui em Porto Alegre, que é o maior número, em números absolutos. Porto Alegre e Curitiba são as duas capitais com a maior incidência de suicídio, sendo que a maioria adolescentes. Aí nós fizemos esse programa, foi lá que eu citei para vocês, e a gente conseguiu reduzir de 120 para 84. Foi bom, né? Mas aí o que acontece? Aí fez o programa, fez sucesso e pararam. Aí começa a aumentar. Ó. Então agora já está depois foi aumentando, o ano passado foi 107. Então tem que fazer de novo, irmão. Tem que fazer de novo, porque senão daqui a pouco já está lá no 120 de novo. Né? Vamos passar? Então, o que ocorre? Em cada 100 habitantes, 17 pensam em se matar, 5 planejam, 3 tentam e 1 consegue. Vamos passar? O que leva ao suicídio? Né? Os danos e as repercussões ocasionadas por esse comportamento. Então, perda da qualidade de vida, impactos psicológicos intensos, né? No aumento do número de internações. Eu estava vendo uma matéria semana passada que os planos de saúde estão reclamando do número de internações psiquiátricas. E os planos de saúde. Aumentou, assim, que aumentou a depressão, né, e com essa crise toda. E aí, além disso, os planos limitam os dias de internação, né? Você sabe daquela história do 28 dias da Sandra Bullock, aquele filme lá, para desintoxicação? 28 dias. Aqui inventaram 21, não sei por que e como, mas o 28 é porque os planos de saúde nos Estados Unidos só pagam 28 dias. É por isso, não tem base científica nenhuma. Né? Então, os planos, o que eles estão fazendo? Limitando as internações, só que a pressão pela necessidade. Né? Então, já está um berreiro aí nisso. Então, aumenta o número de atendimentos, aí para isso tem que ter gente capacitada. E o que é pior, sabe qual é a nossa maior falha no sistema de saúde hoje? Na nossa área, não tem psiquiatra infantil. Não tem. E aumentou a incidência em criança, como a gente viu, né? E a gente é treinado, capacitado para atender adulto. Criança, você sabe que e falta, né? Falta profissionais nessa área. Vamos passar? Então, como é que a gente trata isso? Né? Como a gente trata, nós vamos deixar para uma outra vez. Tá bom? Então, depois, quando a irmã retomar esse treinamento aqui, essas capacitações, aí nós vamos ensinar como a gente trata, porque nós hoje combinamos que ia ser 1 hora, né? E eu já estou cansado. Tá? Tá bom? Je fatigue, como dizia. Tá? Então, eu acho que assim, é uma ideia que a gente queria passar para vocês. Aí a questão do treinamento, aí nós vamos ter que fazer essa sensibilização, essa capacitação, né? E aí depois a gente poderia passar para vocês, através dos pendrive, para vocês fazerem essa mesma sensibilização, treinamento e capacitação nas unidades de vocês. Então eu proponho agora que a gente abra para vocês perguntarem alguma coisa, alguma dúvida, tá bom? Bom dia. Eu perdi um pedaço da palestra ali. O senhor colocou a questão que as meninas, geralmente, na adolescência, elas tentam se matar porque engravidaram, tentaram abortar e não conseguiram. E os meninos, o senhor fez um comparativo e eu perdi um pouco, achei importante aquilo ali. O senhor podia me... A maior causa de morte entre meninas, na verdade, está associado com questões obstétricas, né? Sempre está associado. Né? Se tu vai pesquisar, tu vai ver que fica ali as duas. Então, o que acontece? As meninas começam a ter vida sexualmente ativa muito jovens, muito menininhas mesmo, e aí elas se desesperam, né? E aí elas tentam abortar, não conseguem, e tentam se matar. Isso as meninas. Sim. Os meninos é a terceira maior causa. Porque aquela história, jovem morre de quê? Qual doença que tem jovem? A maioria dos jovens não tem doença, né, que cause morte, né? Raríssimas, né?
Então, os meninos é a terceira. A primeira é homicídio, a segunda é trânsito, né, acidente de trânsito, e terceira é suicídio. Ao que o senhor atribui esse alto número aqui no estado do Rio Grande do Sul? Aqui no estado do Rio Grande do Sul é multicausal, vários fatores. Mas, por exemplo, o exemplo que a gente pega, por exemplo, Santa Rosa, Lajeado, Venâncio, um viés muito forte é a questão econômica. Né? A questão econômica. Né? Então, quando tinha as crises lá em Santa Rosa, e aí a gente fala assim, mas o adolescente ele não trabalha. Sim, mas o pai dele está desempregado, afeta ele diretamente. Né? Então, as crises econômicas, né? Isso afeta, inclusive tem vários trabalhos publicados. Mas o que chama mais atenção, por exemplo, é que se tu fizer uma pesquisa com a Zero Hora e o Correio do Povo em dezembro, tu vai ver que aumenta, e toda semana um homem sequestra uma mulher, muitas vezes mata essa mulher e até os próprios filhos, né? Ontem foi condenado um que fez isso, e se mata. Então é uma incidência muito alta. Né? Então é por isso que a gente tem que evitar isso. A própria Brigada Militar tem um programa de sobreviventes, de negociar sequestros domiciliares, esse tipo de coisa. Né? Mas então, assim, evitar essas coisas. Né? Tu sabe que isso ocorre. Então, famílias que estão em situações de desavença, de separação, esse tipo de coisa, né? Então é detectar o problema, porque na verdade o problema está do teu lado, entende? Eu vou te dar um exemplo. Tem um documentário aqui em Cotiporã, que tem uma ponte lá de Cotiporã, que o pessoal se atira e se mata. Não sei se vocês já viram esse documentário. É muito interessante. Então tem uma história lá, uma mulher se atirou, morreu, aí vai toda a cidade para cima da ponte. Aí todo mundo lá entrevistando as pessoas. Coitada, foi deixada. Né? No interior eles falam deixado. O marido abandonou, disse que o marido abandonou, está deprimido e tal. E alguém ajudou ela. Todo mundo sabia e ninguém fez nada. Aí tem uma história lá nesse filme, é um documentário, que um casal de namorados se atirou da ponte. E só ela morreu. Aí o resto da população queria matar ele. Né? Porque a ideia era os dois se matar. Né? Bom dia. Queria que o senhor comentasse sobre isso que está acontecendo nas redes sociais, no Facebook, daquele jogo Baleia Azul. A Baleia Azul, acho que até foi bom esse negócio, porque alarmou, né? Então, são 50 tarefas, né? E essas 50 tarefas, a última tarefa é o suicídio. Mas é uma coisa que afeta pessoas que estão muito comprometidas, né? Alguém para entrar naquilo de se autoflagelar, de distribuir doces envenenados para criança em porta de escola, quer dizer, aquilo é uma total loucura. E creio que essa questão da baleia azul é uma coisa mais de polícia, até de psicopatia, né? Porque psiquiatria e medicina legal estão sempre juntas, né? E o que bom que ressuscitou aí, se criou aí o baleia verde, né? O baleia rosa, e também, como dizia um amigo meu, os Havaianas Azuis, né? Sabe esse programa, Havaianas Azuis? O problema é que eu digo, como é que vai fazer esse programa de Havaianas Azuis se os pais não acham os filhos? Eles deixam os filhos abandonados dentro de casa. Né? Esses dias a gente atendeu um menino de 13 anos que usava crack desde os 10. Aí chamamos a família, ninguém sabia. Eles não veem o filho, eles saem cedo de casa, voltam tarde, não conversam, não perguntam. Não sabia, o guri usava crack há 3 anos. Aí outro dia a gente atendeu um menino de 8 anos, o guri em cima da casa. Vou me atirar. Cadê o pai e a mãe? Estão trabalhando. Pô, mas tem que chamar, né? Aí aparece o pai e a mãe e tal. E eu digo, aí guri, desce daí, não desce. Por que não desce? Porque ninguém fala comigo, ninguém me dá atenção. Aí eu lá, o guri lá em cima, eu olhei para os pais, bem, cara, vocês não falam com esse guri? Pois é. As pessoas não se conhecem. Esse negócio da baleia azul é interessante. Agora, entre as adolescentes, virou moda esse negócio de autoflagelo. Então, por quê? Porque quando a pessoa se autoflagela, ela
libera uma reação tipo opiáceo, né? Que alivia a dor psíquica pela dor física. Sabe o que ocorre? As pessoas não olham os seus filhos. Tu tem que olhar a pele do teu filho, entendeu? Ver como é que ele está, olhar a pele dele, sabe? Olhar, conhecer, entendeu? As pessoas estão todo. Nós vivemos hoje uma sociedade de autistas e narcisistas. Cada um na sua bolha, né? Então, tu chega em casa, cada um lá com o seu celular, na internet, quer dizer, tu vive a tua vida, e, entendeu? Não tem aquela coisa que nós tínhamos antigamente, que via o nono, a nona, tudo na mesma casa, aquele tio chato, aquela tia maluca. Não tem mais isso. Hoje, cada um no seu canto, nos apartamentinhos desse tamanho. Né? Irmã Lúcia. Eu acho que uma das grandes causas que levam as pessoas à desesperança é a questão que a nossa sociedade deixou há muito tempo de cuidar das próprias emoções, dos próprios sentimentos. A gente corre demais, esquece que a gente é humano, e a gente esquece que a gente é gente. E não adianta querer fingir. O nosso movimento são emoções, são sentimentos. E eu vejo assim, eu acho que nós estamos passando uma crise muito forte de falta de cuidado de si mesmo. Como é que eu me cuido? Como é que estão as minhas emoções? E a do meu vizinho, né? Que é aquilo que o senhor falou muito durante... Por quê? Porque como é que eu me sinto? Eu posso me sentir ruim um dia, mas não é todo dia. Mas eu acho que falta muito esse negócio. Que tipo de sentimentos eu alimento? Que tipo de emoções eu cultivo dentro de mim? E, obviamente, nós que estamos aqui, mas nós temos que ver quem está ao nosso redor também, né? Por isso que a gente sempre tem que se abrir para o outro. Se abrir para o outro, perguntar, ou vice-versa. Então, eu acho que... Eu já falei isso também para os seus colegas. Acho que a própria medicina, quando atende os próprios pacientes, a questão emocional é deixada de lado. E é aquela que sustenta o ser humano. Biológico é frágil por natureza. Porque nós... Então, eu vejo isso, eu questiono muito isso também diante do cultivo dessas coisas. E a área da psiquiatria pode trabalhar muito isto, né? A área da psicologia, tudo bem, mas a área médica também, porque é aquilo que você disse. Quem prescreve, e às vezes não precisa prescrever um medicamento, precisa escrever uma outra coisa. É só isso que eu queria. Mas, irmã, eu vou lhe fazer uma provocação aqui, vou lhe cobrar aqui com essas testemunhas todas. Se a senhora tiver coragem, eu lhe provoco para nós fazer um programa de cuidando do cuidador aqui dentro do nosso hospital. Cuidando do cuidador. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Essa semana nós tivemos 2 colegas que se suicidaram aqui. Aí pergunta todo, mas quem foi? O fulano, que é da especialidade tal. Mas o que estava ocorrendo com ele? Né? A mesma coisa assim, nós trabalhamos muito com os papéis, né? Então nós temos que ter resultados. Nosso problema é ter resultados, né? Resultados no papel. Então a gente tem muito resultado econômico. Então acho que a gente tem que começar a pensar mais no social. Então eu faço um desafio aqui à senhora, e eu tenho certeza que todos os preceptores da residência de psiquiatria, vou botar todo mundo nesse barco aí, está ferrada, Simone, quando tu voltar lá com o teu gurizinho, vamos fazer, nós assumimos um programa de cuidando do cuidador, para todos os profissionais do nosso... Vamos começar por casa, né? Vamos fazer aqui. Lhe desafio, irmã. Mas lhe desafio indo junto.
programa de Cuidando do Cuidador. Bom dia, queria agradecer o convite do Dr. Ricardo e agradecer a esse belo momento hoje de manhã. E assim, eu estive pensando, né, como é difícil pensar nas emoções, né? Mas assim, nós temos programa de prevenção? Né? Aqui no Brasil, nós não temos essa cultura de pensar na prevenção. Não temos. Então, talvez aí esteja uma porta também para a gente abrir, começar a pensar nisso. Né? Que a empatia é importante, né? O contato com... pensar na pessoa... Né? O paciente ser amigo, não ser só paciente. Né? Mas o que nós, profissionais da saúde, né, estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Nós somos catadores e papeleiros. Nós estamos catando papel. Eu não quero mais catar papel, eu quero catar pessoas. Vem comigo. Sabe? O que está havendo contigo? É isso que nós temos que saber. Né? O que os nossos colaboradores, como é que eles estão passando? Esse tempo, né, uma colega aqui, meu marido foi demitido. Né? E agora? Nossos filhos estão no colégio particular, nós tínhamos planejado viajar, aquelas coisas que todo mundo, né? Então, aquela coisa do planejamento, né? Então, a gente tem que ter isso, esse planejamento estratégico de cuidar de nós e dos outros. Como a gente só sabe cuidar dos outros, então a gente fica se cuidando, né? Então é isso que nós temos que fazer, olhar para o lado. E aí, tia, como é que tu está aí? Está bem? Como é que tu está te sentindo? Como é que tu passou? Como é que está a tua vida, né? O quanto a busca pela psicologia, pela psiquiatria, ainda está muito enraizado, né, na nossa cultura, como o psicólogo é para louco, o psiquiatra é para louco, né? Mas está todo mundo enlouquecendo, né? Eu quero agradecer a presença de todos, e eu acho que isso tem que ser uma coisa, irmã, permanente e continuada. E a senhora pode garantir, né, Simone, que a psiquiatria está firme e forte para fazer esse programa de Cuidando do Cuidador. Pode contar conosco. Muito obrigado.